Muito boa tarde a todos. Em Belém, 12h06. Vamos começar com a palestra aqui de Marcos Leão. Após a palestra de Marcos, a gente tem 1 hora de intervalo para o almoço. O pessoal que está no Zoom, a gente vai colocar uma musiquinha aí, vai ficar passando alguns vídeos. E a todos aqui, mais uma vez, em respeito ao pessoal que está assistindo a gente pela internet, caso precise sair, a gente fez um ajuste ali na câmera, mas vocês podem pegar o corredor aqui do lado de preferência, tá bom? Bom, Entre Mentes 2022 convida Marcos Leão. Olha, a mediunidade e o gosto por sua prática surgiram cedo na vida de Marcos, mas não antes da paixão pelo espiritismo. Ainda na juventude, ele começou aí a dar palestras e ainda pegar, né, de que, segundo informações, batia palmas fluídicas, por conta de alguns dogmas dentro de alguns centros, hein? Autor do livro Você com Você, pelo Espírito Calunga, acompanha Robson Pinheiro desde a chegada deste à capital mineira. Em 1985, tendo estado ao seu lado com o projeto, ele faz parte hoje na vice-presidência do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Marcos Leão é conferencista, orador, médium, palestrante, hipnoterapeuta e escritor espírita. Bom, com vocês diretamente aqui em Belém do Pará e de Minas Gerais, Marcos Leão. Vamos receber o nosso convidado com uma salva de palmas. Não, gente, só isso? Não. Pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando o pessoal que está no Zoom também, hein? Pessoal do Zoom, tudo bem com vocês? Tá bom assim? Melhorou? Bom, primeiro é uma alegria voltar aqui à cidade de Belém do Pará, né? Já estive aqui há alguns anos atrás participando de outros eventos, então, quando eu recebi o convite do Bruno, eu fiquei muito feliz, porque eu fiz grandes amigos aqui em Belém, e essa foi a oportunidade que eu tive de matar a saudade, né? Ele me apresentou ali, me dizendo que eu fazia parte de um movimento de palmas fluídicas. Eu vou tentar explicar, porque senão vocês vão achar que em volta aqui de mim tem um monte de espírito batendo palma. Não era esse, não. Eu vim de um movimento espírita desde a infância, evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade. A maioria de vocês conhece. E o movimento espírita mineiro é um movimento muito fechado, ainda hoje, com algumas exceções. E nós tínhamos alguns... No espiritismo não existe, mas no movimento espírita existem. Alguns dogmas, né? Alguns dogmas que a gente não podia discutir, porque senão o nosso nome ia por um livrinho de capa preta que ficava na entrada do centro, que era um livrinho de desobsessão eterna, senão estava lá para toda a eternidade. Então era bom não discutir com o dirigente da casa. Pois bem, e aí nós tínhamos os grupos de mocidade, encontros de jovens, e aquela coisa toda, a gente cantava e tocava violão, ou a gente ia fazer uma palestra, um bate-papo, não podia bater palma assim, igual vocês bateram, era uma coisa ridícula, que era assim, ó. E eu ficava perguntando por que era isso, né? Não, porque aqui existem aparelhos sensíveis e as palmas irão desequilibrar esses aparelhos sensíveis. Eu falei, gente, a única coisa desequilibrada que existe aqui é a sua fala, porque não tem condição esse tipo de opinião tão fora de contexto. Então é por isso que ele disse que eu vim de uma época de palmas fluídicas, porque, aliás, foi o motivo de eu sair do centro espírita e da mocidade, entre várias outras questões que não é aqui a pauta do nosso bate-papo. Pois bem, me pediram para falar sobre reurbanização extrafísica e o trabalho dos guardiões encarnados, né? E eu tenho praticamente 3 horas para fazer isso, então vai ser muito legal. Nós vamos fazer com toda a calma. Mas eu vou passar por essa questão da reurbanização extrafísica e vou me pautar nas propostas apresentadas pelo Colegiado de Guardiões da Humanidade, que hoje está presente em várias capitais do Brasil e em 18 países espalhados pelo mundo, com seus núcleos presenciais, atuando em várias áreas da sociedade e ocupando seus papéis como agentes de transformação. Pessoas que estão vestindo a camisa dentro desse processo de transição, de mudança na qual o nosso planeta está inserido e fazendo a sua parte
distribuindo os conteúdos de informação através de realizações práticas, vão auxiliando os espíritos de forma a fazer com que esse processo de transição seja o menos traumático possível. Pois bem, esse momento que nós estamos vivendo é um momento único no planeta Terra, porque é um instante em que nós vamos ver, como diz Pai João de Aruanda, na nossa casa, ver e sentir a peneira de Pai João passando, ou seja, o processo de autosseleção que nós iremos imputar a nós mesmos diante dessa mudança de frequência que o nosso planeta atravessa. Sim, o nosso planeta é um adensar de frequências e vibrações adequadas às características dos seres encarnados e desencarnados que aqui se movimentam. Dentro da lei de progresso, que é uma lei de Deus e é uma lei natural, esses processos são ocasionados de quando em vez, para que possa oferecer uma possibilidade de aprendizado àquela coletividade de seres que ali habitam, e dentro desse processo de aprendizado, despertarem as suas características que os fazem seres imortais, coajudantes na criação. Pois bem, nós estamos vivendo isso. O planeta Terra está mudando de frequência, e as nossas frequências também estruturadas nos nossos corpos físicos e extrafísicos também estão sendo adequados. Vai chegar um momento em que essa circunstância vai se tornar incompatível para a grande maioria de seres que aqui habitam no mundo físico e no mundo espiritual. E elas serão, então, atraídas por outras habitações, por outras moradas, onde esse processo possa se estabelecer de forma harmoniosa, fazendo com que esses indivíduos tenham a condição de despertar as suas características divinas e, ao mesmo tempo, exercer uma ação progressista naquele ambiente no qual eles irão transitar. Por quanto tempo? Não se faz a menor ideia. Qual planeta? Também não se faz a menor ideia. O fato é que não será ninguém retirado daqui. Nós é que nos convidaremos em função da nossa inadequada frequência para permanecer nesse planeta renovado. Marcão, isso vai dar-se da noite para o dia? É óbvio que não. Há método, há toda uma estrutura organizada pelo princípio que nós chamamos de Deus e que é instrumentalizada pelos seus emissários. No nosso caso, na instituição que eu represento, nós colocamos o nome, ou nos disseram o nome, somos os Guardiões da Humanidade. Esses guardiões são divididos em hierarquias distintas, com trabalhos específicos que vão desde a seleção por grupos psicológicos, emocionais, até uma estruturação de organização de continentes, países, ruas e por aí vai, até chegar aqui, que certamente deve ter um ou dois tomando conta dessa estrutura. Como é que vai se dar essa reurbanização extrafísica? Através dos processos do desencarne. Né? Nós vamos precisar morrer para... Sim, claro, é óbvio que vamos. Vocês acham que nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, e vamos então passar por um período de adequação, de forma que a gente possa ter, através de processos terapêuticos, uma identificação do nosso perfil comportamental, psicológico, emocional, os fatores que nos fazem reagir em determinadas circunstâncias, e tendo como base esse estudo de uma autoestrutura terapêutica, sermos conduzidos em grupos a novas casas planetárias, onde daremos continuidade ao nosso processo de evolução. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que o planeta para o qual eu vou é Saturno. Por quê? Porque é o planeta mais fashion do nosso sistema. Aqueles anéis maravilhosos. É a minha cara, gente. É a minha representação planetária, é Saturno. Marte, aquele trem vermelho horroroso, parecendo uma espinha gigante, não me interessa. Plutão, daquele tamanho também, pouco me importa. Saturno é maravilhoso, não é? Imagina eu patinando naqueles anéis. Então é para lá que eu vou. Para onde vocês vão, não faço a menor ideia. Mas é para lá que eu vou.
Pronto. Esse processo de reurbanização extrafísica já começou há bastante tempo. Como eu disse, é a primeira vez que o nosso planeta atravessa por essa circunstância. Mas ele já começou há muito tempo. E nós estamos atingindo o ápice. E esse processo, esse ápice, também está atingindo a nossa Terra, no seu processo de adequação frequencial. Então, nós vamos assistir aí mudanças climáticas, onde havia água não haverá mais, onde, enfim, todas essas adequações que o planeta vai fazer para que a estruturação psicológica, emocional que aqui vier, possa ter todas as possibilidades de ação, de mudança e de melhoria. Tá? É isso aí. Então, diante disso, nós, várias outras pessoas, com nomes diferentes, com propostas diferentes, recebemos a incumbência dos guardiões da humanidade, na pessoa do Jamar e do Anton, de promover, então, uma renovação numa estruturação de pensar e de sentir e de lidar com a espiritualidade. A primeira coisa que eles disseram para nós, assim, rompa com todos os limites que possam impedir com que vocês cresçam e façam as coisas andarem de conformidade com o que é preciso. Podem fazer parte desse grupo espírita, católico, evangélico, ateu, qualquer pessoa que esteja imbuída de um sentimento de altruísmo, de autoconhecimento e se dedicar de uma maneira consciente à renovação do planeta, está dentro. Ideologias religiosas diferentes, etnias diferentes, gêneros diferentes, não há impossibilidade para que isso não se junte ao grupo. Se vocês tiverem lido o livro O Fim da Escuridão, que é o primeiro livro da série Crônicas da Terra, que é composto do Fim da Escuridão, Os Abduzidos, O Fim da Escuridão, Os Néfilins, o Agênere e Os Abduzidos, vocês vão ver no início do livro O Fim da Escuridão, uma reunião de espíritos sendo convocados por uma inteligência maior, justamente para que eles pudessem receber essas primeiras instruções. E o Ângelo Inácio, que é o espírito, faz uma questão absoluta de narrar algumas coisas para que nós pudéssemos ter aquele entrechoque e perguntar, mas fulano está ali no meio daquele grupo? Então ele fala, olha, entrou lá no salão, Madre Teresa de Calcutá com braços dados com Cazuza. João Paulo II com Fred Mercury. E aí a gente vai perguntar, mas essas pessoas, elas, Cazuza, viado, drogado, como é que ele pode fazer parte de um projeto desse? Qual a estrutura que ele tem para poder se reinventar e fazer parte de uma empreitada tão interessante? E ele vai narrando, então, a partir desses personagens que a gente conhece, ele coloca vários outros, não vou fazer spoiler, porque senão vocês não vão ler o livro, mas ele apresenta justamente essa característica, todos podem e devem acreditar na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Quando há 30 anos atrás, eu e mais 2 amigos, eu, Robson Pinheiro e Rodrigo Otávio, fundamos a Sociedade Espírita Everilda Batista, a gente ouviu uma coisa assim, ó, que coisa boa pode vir de 3 gays? Porque não sei se você sabe, eu sou gay. Viu, meninas? Percam a esperança. Não vai rolar. Esqueça. Na próxima. Na próxima venha um homem, porque na próxima eu vou vir gay de novo. Então, o que pode vir desses 3 caras? Não veio somente a Sociedade Espírita Everilda Batista, mas como veio também a editora Casa dos Espíritos, mas como veio também a Clínica Holística Joseph Kleber, mas como veio também a Aruanda de Pai João, e como veio também o Colegiado de Guardiões da Humanidade. Simples. Então, a gente aprendeu nesse processo, estamos aprendendo com os espíritos nesse processo de transição planetária, bem basicamente para a gente entrar no nosso tema, que se danem o que as pessoas falam de mim. Que se danem.
Elas não pagam meu aluguel, não dormem comigo, não pagam as minhas contas. Vão lavar roupa. Porque eu estou me esforçando para cuidar da minha vida. E aprendendo a cuidar da minha vida, eu estou tendo a oportunidade de dar umas... Ia falar um palavrão aqui. De dar uns cutucos para que esse mundo se torne uma coisa melhor. Então, uma das coisas que a gente tem aprendido nesse processo de transição planetária, e eu espero que essa seja uma tônica de você, se ainda não foi, passe a ser, que se dane a opinião dos outros sobre mim. Eu não quero saber o que as pessoas falam de mim. Eu quero saber o que eu faço de mim. O que eu faço de mim. Agora, o que pensam, estou pouco me lixando. E dessa forma, a gente vai criando uma das coisas que os espíritos mais querem de nós. Autenticidade. E a gente deixa de ser vaquinha de presépio e parar de corresponder às expectativas infundadas dos outros. E a obedecer normas que são infundadas e que não correspondem à nossa possibilidade de existência feliz. A autenticidade. Nós estamos vivendo um instante em que, se nenhum de nós optar por essa corajosa e deliciosa opção, vai sair desse planeta e vai bater coquinho com o corpo uga-uga num planeta horroroso, primitivo, porque perdeu a oportunidade de se fazer uma pessoa melhor e autêntica, de conformidade àquilo que você almeja e às condições que você tem para realizar. É essa a base da nossa conversa, tá? Não se percam disso. Então vamos lá. Então, bases para um bom trabalho com os guardiões, você podia passar para mim, por favor? Eu me baseio muito sempre nos livros que são psicografados pela editora Casa dos Espíritos, e aqui é um trechinho do livro Os Guardiões, que meu amigo Osemir tem lá, não tem aí, Osemir? Os Guardiões, e apresentam, inclusive, todo o trabalho dos Guardiões com as suas hierarquias. É um livro fenomenal que faz parte da trilogia Os Filhos da Luz. Cidade dos Espíritos, Os Guardiões e Os Imortais são os 3 livros que compõem essa trilogia. E aí, então, Jamar se apresenta para nós, no capítulo do livro: somos humanos e é natural que a maioria se sinta comprometida direta ou indiretamente com certas correntes de pensamento definidas na Terra. Mas nós, os Guardiões da Luz, temos uma única política a defender: a política do Cordeiro, a não violência e o amai-vos uns aos outros. Eu acho tão legal lidar com esses espíritos, porque o que eles não têm é santidade. Eu odeio santidade. Detesto gente santa. Gente que vem comigo, meu irmãozinho, Jesus te ama. Eu mando pip, porque ninguém é assim. Isso é uma história, é uma alegoria que inventaram para dizer que os espíritos ditos superiores são panguá. Não são. São pessoas com reações de pessoas. Características mais dilatadas do que a nossa, é claro, porque senão eles não estariam adiantados. Mas são humanos e têm emoções humanas. Tem um trecho desse livro aqui que está... Pai João de Aruanda e Joseph Gleber. E aí eles vão entrar numa espécie de um laboratório das sombras. E aí o que acontece? Pai João entra na frente e Joseph breca, para assim. E Pai João vira para ele e fala assim: o que foi, Joseph? Eu não consigo entrar aí dentro. Mas por que você não consegue? Tem lembranças aí horrorosas que eu não consigo. E Joseph foi morto junto com a família em fornos crematórios na Segunda Guerra Mundial. E Pai João, se fosse a gente ia pôr ele no colo, né? Tadinho. Vai fazer uma terapia de hipnose com o Marcos, vai. Ô Joseph, filho, para com isso. Eu sei que você está sofrendo, tem dificuldades, mas agora não é hora disso, não. Agora é hora da gente fazer o que a gente vai fazer aqui. Depois a gente trata dessas coisas. Serei todos ouvidos, mas agora eu preciso de você. Vamos? Acelera. Humano, sem pieguismo, sem tadinho, coitado, está sofrendo. Não. Está sofrendo? Está com dificuldade? Mas não é a hora, não. A hora é de você suplantar e se colocar para cima o que você tem de legal e fazer o que você tem que fazer.
Depois a gente resolve. Depois nós temos tempo para fazer. Então, os guardiões apresentaram para nós, não sei como é a relação de vocês com os espíritos com os quais vocês lidam. A bandeira que eles levantaram foi: somos humanos, com todas as características humanas. Acertamos, erramos, choramos, ficamos com raiva, gostamos, não gostamos. Somos humanos, excepcionalmente humanos, com os nossos critérios, com as nossas posturas de vida, com a nossa visão de mundo, que às vezes são contraditórias, mas que não são processo de separação, ao contrário, nos leva a uma atitude de reflexão e de troca de informações, para que a gente possa construir uma estrutura diferente. Viu que legal? Às vezes alguém que é contrário àquilo que a gente pensa, automaticamente, sujeitinho insuportável. Vamos lá, então. Vamos lá, por favor, meu querido. Adoro esses efeitos. Características comportamentais dos guardiões. Você pode passar para mim, por favor? Então tá. Aliás, pode colocar tudo de uma vez aí. Então, quando a gente lida com eles, e eu quero fazer esse paralelo com vocês, porque na perspectiva de personalidade e comportamento desses seres, nós vamos ter que nos espelhar, já que a partir do momento em que eu começar a apresentar para vocês com mais ostensividade esse projeto, dentro desse movimento de reurbanização planetária, se vocês não colocarem em prática, na condição de cada um de vocês, vocês serão sepulcros caiados. E não me culpem disso. Culpem a vocês mesmos. Porque a oportunidade de vislumbrar essa situação real está sendo apresentada aqui por esse negão maravilhoso que sou eu. Certo? Então, talento para compreender os outros, facilidade para promover empatia. Nós vamos ver o tempo inteiro no trabalho com os guardiões o quanto que eles se relacionam com os diferentes. Quando Ângelo Inácio chega à cidade de Aruanda, que é citado no livro Cidade dos Espíritos, ele vê uma diversidade social fora do comum. Ele vê casais héteros, ele vê casais homoafetivos, ele vê ali pessoas de etnias diferentes, conversando, trocando informações de forma esplendorosa. E todos eles com uma comunicação extremamente efusiva e feliz, por estarem em contato com aquela transcendência que possibilita a cada um deles se tornar uma pessoa melhor. Então, eles entregam e trabalham bem com os outros. Na equipe dos guardiões existem pretos velhos, caboclos, indígenas, existem cientistas, existem filósofos, psiquiatras, psicólogos, existem magistas, existem feiticeiros, porque existem feiticeiros do bem, existem pessoas comuns, e todos eles compartilhando conhecimento. Marcão, mas é muito diferente da nossa sociedade? É óbvio que não. Nós somos diferentes aqui, nós temos histórias diferentes, conteúdos de comportamento diferente, estamos aqui dispostos a passar um final de semana para discutir as propostas transcendentes que são apresentadas para nós pelos espíritos e pelas exoconsciências. Então, essa estrutura faz parte de nós. Esse conteúdo está engendrado na nossa alma. A gente é que tem uma mania meio que doente de tentar se desconectar disso. E essa tentativa é burra, é ilusória e totalmente imatura. E gera essas questões todas que a gente vivencia que fazem com que a gente se sinta incapacitado para promover qualquer tipo de mudança, seja nas nossas vidas ou na vida que a gente está inserido. Vamos lá. Compreendem e interpretam sentimentos, motivações e as intenções dos outros. E para que isso aconteça, a gente tem que promover uma autorreflexão em relação a nós mesmos. Existem coisas que são inerentes a mim e que eu identifico como não são coisas boas, mas eu não quero trabalhar com essas coisas agora. Eu tenho outras urgências, e isso não me deve me levar a um sentimento de infelicidade, ao contrário, isso me mostra que eu sou uma pessoa que sei eleger prioridade. E é prioridade
Singular. Não é prioridades, plural. Porque se for prioridades, eu já perdi o foco. Né? Prioridade. Então, identifique em mim que existem coisas com as quais eu ainda fico meio desconcertado. Mas não vou mexer com elas agora, não. Porque eu tenho outra prioridade nesse momento. E eu tenho certeza que à medida em que eu for movendo essas questões, aquilo que ainda me felicita, certamente também vai ser movido. Eu sou um manancial de energias constantes, movida pelo meu pensar, pelo meu sentir e pelas minhas ações. Então, nada em mim fica inerte. Tudo se movimenta, se modifica automaticamente, inconscientemente ou conscientemente. Nós somos o princípio inteligente da criação. Onde que o princípio inteligente da criação permanece inerte? Mesmo em processos que o infelicitam, como aspectos depressivos e coisas nesse sentido. Há sempre movimento, né? Vamos lá. Mobilização de competências variadas. Vou dar um exemplo bem legal aqui. Nós estamos vivendo num mundo pós-Covid, né? Graças a Deus. Mas não é graças a Deus que é pós-Covid, não. Graças a Deus que veio esse elemento educador, né? Minha mãe tem 96 anos. Um dia eu estava conversando com ela no início dessas coisas, assim, a gente estava almoçando, ela falou assim, meu filho, tô adorando esse professor. Do mais nada, assim, ela soltou. Disse, que professor, mãe? Esse professor que está aí, esse tal de Covid. Eu falei, que isso, mãe? Só está usando tóxico? Só está com algum problema? Comecei a avacalhar o negócio, né? É sempre assim, eu começo bem, começo a avacalhar o trem. Bom, meu filho, um educador maravilhoso, está nos mostrando o quanto que nós somos todos iguais, né? Como são bobas essas diferenças que a gente estabelece. E olha, meu filho, esse professor aí, ele veio para ficar. Que isso, mãe? Só virou profeta? Sim, né? Ficar na sua postura de adoecimento físico, não. Mas no processo de experiência que ele vai engendrar nas nossas cabecinhas. Nós vamos ser jogados a uma ambiência totalmente diferente daquela que nós estávamos habituados. E diante disso, nós teremos duas possibilidades. Isso minha mãe falando, tá? Ou eu paro, ou eu ando. Minha mãe tem 96 anos. Eu opto por andar, meu filho, e você? Eu disse, mãe, estou com a senhora até... Entendem? Então, nós temos que começar a mobilizar questões variadas em nós. Nós somos seres multi. Já viram aquelas profissões antigamente, servidor público que chegava, colocava o palitozinho atrás da cadeira, aquela coisa toda, passava 10, 25, 10, 60 anos? Não dá para ser mais assim. Ou você começa a diversificar as questões que dizem respeito à sua existência, ou você vai ficar parado. E não é só na vida profissional, não. São nas várias questões que dizem respeito à nossa vida de relação. Nós somos multi, e nós temos que abrir o maior número de janelas possíveis para que a gente possa implementar na nossa mente, no nosso entendimento, os conteúdos necessários para viver nesse mundo louco que a gente criou e sustenta. Se não for assim, não vai dar. E os guardiões fazem isso. Eles têm uma capacidade de adequação, de uma flexibilidade de ação, que quando a gente vê isso nos livros, ou quando eles se apresentam para nós falando, nos dando aula, fala assim, poxa vida. E eles falam, não, a oportunidade vocês têm aí, o laboratório que vocês têm é infinito. Vamos lá. Por favor. Gostam de conviver e fazer amigos facilmente, vamos passar isso, senão meu tempo não vai dar. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Estudam em grupo, trocam ideias com os colegas. Chegou? E vamos embora. A proposta dos guardiões. Vamos lá. Nos ensinar a desenvolver uma relação mais eficaz com a vida e enfrentar nosso dia a dia de forma mais tranquila. Saber o que somos, o que sentimos, o que queremos e como queremos alcançar. Quer ver, Aguinaldo? Gente, quem quer fazer terapia aí? Levanta a mão. Para que vocês querem? Hã?
Ah, é? E é só através de terapia? Ah, ah, ah. Lavar uma roupa nos oferece um processo de autoconhecimento? Conversar com alguém, olho no olho, oferece? Sair à rua, pegar um ônibus. Eu vou falar isso com dor no coração, que eu já perdi quase 12 clientes aqui, Aguinaldo. Na sua hora você recupera. Mas a proposta dos guardiões é falar, meus meninos, minhas meninas, o que vocês precisam para se tornar pessoas melhores está ali. Ali na rua. Está nas circunstâncias que a vida te oferece. Está nas suas relações consigo mesmo, com o próximo. Não tem melhor laboratório. Eu lembro que quando eu me descobri homoafetivo, eu era novinho, não que eu não seja agora, mas eu era antes da adolescente. E eu achava muito esquisito, porque eu não olhava para os meninos de uma maneira diferente. E quando eu me tornei adolescente, eu tive certeza, então eu fui falar para minha mãe. Eu conto essa história sempre. Falei, mãe, eu acho que eu gosto de meninos. Aí minha mãe falou assim, legal. Fala pro seu pai. Pô, mãe, sacanagem. Fala aí, fala com seu pai. Meu pai se chama Mozart Leão. Tá? Mozart Leão. Pai, preciso falar com o senhor. Fala. É que... Fala logo, menino. Tem tempo, não. Eu sou gay. Você é o quê? Ah, pai, eu sou gay. O que é isso? O senhor não sabe o que é gay, pai? Pelo amor de Deus, né? Eu gosto de meninos. E daí? Ué, o senhor não vai falar nada, não? Vai me bater, vai me pôr para fora de casa, aquela confusão, né? Meu filho, eu não entendo nada disso. Falando sério com você agora. Primeiro ele me zoou. Mas aqui, você é meu filho, cara. Te amo do mesmo jeito como eu amo seus 6 irmãos. A única coisa que eu te peço é assim, respeito a sua família, como eu peço para os seus irmãos e as suas irmãs respeitarem. O resto tá de boa, na minha linguagem, né? Mas você não vai. E eu, mas você não vai fazer nada, eu pôr o dedo da minha cara e falar, meu filho, é assim que você quer viver? Vai ser feliz. E conte comigo. Né? E a partir dessas respostas do meu pai, durante a vida dele, ele me deu respostas fenomenais, incríveis, simples, do jeito dele. Eu fui vendo assim, poxa vida, se eu tenho um respaldo da minha família, eu tenho um carinho da minha família, o aconchego da minha família, a segurança da minha família, o que eu devo temer lá fora? Nada. Não é? Então, todas as vezes que eu tiver uma circunstância que me afligem lá fora, eu vou voltar para dentro do meu lar, da minha família, do meu pai, da minha irmã, dos meus irmãos, 6 irmãos, da minha mãe, e vou ver que processo de aprendizado essa família me oferece para que quando eu sair lá para fora eu esteja melhor estruturado. E dá certo até hoje. Meu pai desencarnou já tem 15 anos. E até hoje eu ouço a voz dele. Me dando conselhos. Falando para mim. Eu relembro coisas que ele fala. Momentos críticos da minha vida. Robson agora quase morreu a bordo de um avião. A gente indo para a Europa, teve um infarto dentro do avião. E eu vendo aquilo, eu falei, Senhor, o que eu faço? Pousar o avião dentro do rio, dentro do mar, não tem jeito. Calma, meu filho. Vai dar tudo certo. Fala com ele, para ele ficar calmo, tranquilo. Na hora que você chegar lá, as coisas vão se encaminhar da maneira que tem que ser. Lembra quando eu te falava que essas coisas todas, elas fazem parte da vida? O inesperado é a beleza de viver? Lembra, meu filho? Calma.
E não deu outra. Descemos, foi hospitalizado, vivemos tudo que a gente viveu, tá lá em Belo Horizonte, hoje me ligou, mandou um WhatsApp todo feliz, Marcão, andei 6 quilômetros. Sacaram? Então, ensina a desenvolver essa relação mais eficaz com a vida. Tirar da vida o que ela tem para te oferecer. Deixa de mesquinharia, deixa de bobagem, é sua. Os evangélicos falam assim, toma posse, né? Toma posse, os guardiões falam isso com a gente. Toma posse da sua vida, figura. Faça as coisas acontecerem. Ah, mas não deu certo. E faz de novo. Entende? Saber o que somos, o que sentimos e o que queremos alcançar. Quando vocês vieram para cá, hoje, qual é o objetivo de vocês? Ah, me espiritualizar. Ah, entrar em contato com a exoconsciência. Não, qual que é? Porque a gente tem que dar praticidade a isso. Isso não pode ser um conteúdo exo. Ao contrário, ele tem que ser um conteúdo prático. Quando Aguinaldo, né, meu grande amigo, Margarete, Mônica, estiver aqui ocupando esse lugar e apresentar os conceitos deles, o que vocês vão fazer com isso? É mais um conteúdo intelectual para rodinha de amigos e você ficar contradizendo que existe, que não sei o quê, ou é instrumento? Vocês vão aplicar. E não é esse exercitar, sabe? Que é essa coisa que a gente aprende em escolinha de evangelização. A gente tem que romper com essas coisas. O mundo está mudando a frequência. Vamos exercitar, vamos colocar em prática. Tá, vou fazer uma coisa bem legal para vocês. Nós somos pessoas que somos diferentes das demais criaturas porque dizem que a gente pensa. Algumas pessoas eu acredito que não, mas tudo bem. Essa não é a questão. A gente raciocina. Eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês vão me responder. Tá bom? Pode me responder aleatoriamente. Pergunta simples. O que é isso aqui? O que mais? 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 Coragem. O que mais? 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 A vida é assim. Ela vai te perguntando. E você vai respondendo com atitude. Ou fica igual vocês ficaram aí, em silêncio, todo mundo. Por isso, quando fala experimentar, praticar, não colocamos. Porque a vida vai provocando e a gente vai ficando assim, ó, como vocês estão aí. E ela está perguntando, o que mais? O que mais? O que mais? Porque é para isso que a gente nasceu. Porcaria. É isso, é evolução. Agora, se a gente não responde a essa provocação da vida, a gente vai se tornar uma ameba paraplégica. E vai ocupar, fizeram macumba para mim, é Deus que não gosta, eu que nasci preto, gordo, gay, viado, hétero. Não é. É porque você não tem o ânimo, a disposição de responder à vida, caramba. Responde à vida do jeito que você sabe. Não respondeu certo, ela vai te dar outra oportunidade. Sacaram? Então vamos lá. E aí eles nos falam de inteligência interpessoal e inteligência social. São duas coisas muito legais que eles mostram para a gente. Então vamos lá ver o que é inteligência interpessoal. É a habilidade de entender e reagir adequadamente ao seu meio social e a desenvolver relações saudáveis e produtivas. Hoje existe uma indústria que nós criamos que descobriu que se nós respondermos às provocações da vida, como eu fiz aqui, de uma maneira inadequada ou amaldada ao que eles querem, eles terão um bando de vaquinha de presépio, respondendo e agindo de conformidade ao que eles querem, dando público, plateia, dinheiro e tudo mais.
Então, quando eles falam assim, uma inteligência interpessoal, é a gente fechar esses olhos aqui, ó, e abrir esse olho aqui para dentro. O que eu sou, caramba? Eu sou o princípio inteligente da criação. Eu sou um sujeito que foi criado em um determinado momento que eu não sei definir, que já tem um destino, felicidade e perfeição, e que não vou morrer nunca. Vou passar por todas as esferas de autoeducação, que eu conheço e desconheço até agora. E para que eu lide com essa circunstância com mais maturidade no momento presente, é essencial que eu olhe para mim. É essencial que eu comece a vasculhar os meus potenciais, que eu não tenha preguiça, que o mesmo ânimo que eu tenho para abrir uma página de Instagram e ver quem transou com quem, e sair comentando e multiplicando isso, esse mesmo interesse mesquinho, pequeno, eu tenho que desenvolver em relação a mim, com nobreza. Nós somos únicos, gente. Não é? Se tivesse 2 Marcões, você estava ferrado. Mas somos únicos. E, ao mesmo tempo, somos um universo. Um universo de circunstâncias. Um universo de possibilidades. Então, essa relação interpessoal que os guardiões nos propõem, para que a gente estabeleça uma vida mais saudável com as pessoas e conosco, é urgente. É urgente. Nós temos que virar as baterias da nossa atenção, sensibilidade, persuasão, esperança, continuidade para nós. É egoísmo, que dê o nome que quiser. Mas é um momento em que eu vou lidar com as minhas coisas, com os meus fantasmas, com as minhas aquisições, com os meus valores, com autenticidade. Eu tenho certeza que quando eu terminar aqui, as pessoas, Marcos, mas você é um homem muito inteligente. E eu vou falar assim, sou mesmo. E sou mesmo. Mas por que vocês estão rindo? Eu sou mesmo inteligente. Mas sou. Porque eu estudo. Eu procuro ver as coisas com um olhar diferente. Eu sou uma pessoa inteligente, sim. E fiz jus a adquirir essa inteligência. E quero mais. Ah, não, boba, são seus olhos. Não, são os olhos, não, eu sou inteligente mesmo. Nossa, Marcos, você é tão... Sou tão, sim. Você é tão orgulhoso. Eu brinco lá com o pessoal da sociedade assim. Chego assim e falo assim, Marcos, você é tão inteligente, uma coisa nesse sentido. Aí eu falo, agora fala uma coisa que vai me surpreender, porque isso eu já sei. Vai. Ah, mas você é muito alegre, tá? Continua sem me surpreender. Vai. Não, mas você é nojento. Continua sem me surpreender do mesmo jeito. Se esforça que você consegue. Dualidade, né? Luz e sombra, porque nós temos o nosso aspecto sombra. E sombra não quer dizer sombrio. Quer dizer ausência de luz. Porque no escuro tem muita coisa legal. É que a gente não teve a coragem de ir lá visitar. Tá bom? Na hipnose, a gente verifica, quando a gente pula o consciente da pessoa e vai no subconsciente, o quanto de coisas desastrosas existem ali, em função de N motivos, mas da ausência de luz, que advém do conhecimento e da vontade do indivíduo ir lá. Quando a gente pula, então, para o inconsciente, aí é trevas. Mas ali também tem coisas legais, valores legais, experiências legais, que o indivíduo não tem a ousadia de ir lá ver. Então vamos lá. Percepção social inclui a empatia, assertividade, autoconhecimento e ética. Né? Viver nesse meio aí nosso aí fora nos pede uma atenção muito grande. E uma assertividade, inclusive, até mesmo com relação aos nossos posicionamentos. Porque hoje tudo está tão polarizado e as pessoas têm uma condição de trocar as nossas palavras de forma tão efusiva que a gente tem que se tornar uma pessoa mais madura, íntegra e, ao mesmo tempo, mais assertiva para nos posicionarmos de forma que os equívocos não se tornem propositalmente ao nosso desfavor, né? Mais um lá. Pronto.
Tá. Inteligência interpessoal. Então, ali a capacidade de entender corretamente em face dos desejos, humores, temperamentos, capacidade de compreender e interpretar os sentimentos e motivações dos outros e eficaz na gestão de conflitos. Acho que a gente já viu isso aqui legal. Pode passar. Eu quero fazer uma outra coisa aqui mais interessante. Como desenvolver essa inteligência? Né? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente adentra essa mecânica? É uma faculdade? É qualquer coisa nesse sentido? Não. Atividades que possibilitem um contato com as outras pessoas e que aumentem a nossa confiança em nós mesmos. Opa! Estamos tendo uma oportunidade aqui, então? Ou estou mentindo? Não estamos tendo? Muitas pessoas pensando, aceitando, não aceitando, controvérsias. Olha, então nós temos aqui uma oficina maravilhosa nesse final de semana para exercitar essa relação, para colocar para fora essas questões e nos posicionarmos também. Fazer com que as coisas possam ser movidas a partir do nosso discurso. Aceitas ou não aceitas, não estou colocando esse ponto de referência, mas que pelo menos sejam apresentadas. Olha, fazendo com que aprendamos a respeitar e a lidar com as diferenças, tornando mais fácil a interação com as outras pessoas. Eu sempre viajei muito, sempre participei de bienais e essas coisas todas. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás que eu falei, Jesus, estou muito careta. Estou lá num stand bienal em São Paulo, entrou um menino, um outro menino e uma menina. E aí eles começaram a conversar, a falar, e eu mostrando os livros, que não sei o quê, e eu vendo que eles tinham um carinho muito grande entre eles, assim, os três. Aí eu falei assim, nossa, na altura do campeonato, que amizade legal que vocês têm, né? Ele falou, nós não somos amigos, nós somos namorados. Como namorados? Não, eu sou bissexual. Ele é homoafetivo e ela é hétero. E nós formamos um trisal. Espera aí que eu vou sentar, que você vai me explicar essa história direitinho. Como assim? Isso eu sou bissexual, ele é homoafetivo e ela é heterossexual. E a gente tem um relacionamento afetivo. Moramos juntos, vamos adotar um filho, que não sei o que, foi descrevendo. E eu fui olhando aquilo, falei, gente, para o mundo. Como é que é isso, né? E não tive mais tempo de conversar, é claro que eu estava numa Bienal. Mas a gente conversou, falou, eles voltaram outros dias, e eu fiquei olhando, eu ficava observando a relação entre eles, assim, a proximidade, a cumplicidade, o afeto, o carinho, a consideração, isso tudo dava para ver. E era assim, entre os três, espalhados entre os três. O respeito, né? Falei, gente, a expressão de amor é uma coisa que a gente está muito longe de poder fazer um diagnóstico exato, né? Porque eu não teria condições de uma relação como essa. Mas ali estão três pessoas que têm. E que, aparentemente, vivem bem, estão felizes, são íntegros. E, ao mesmo tempo, é uma família. Ao mesmo tempo, estão querendo receber 1 ou 2 filhos. A menina não podia ter filhos, segundo ele disse, então eles estavam pensando em adotar. Então, esses processos, essas atividades em pessoas, elas nos possibilitam fazer essas avaliações e ir remodelando a nossa maneira de ver e enxergar o mundo, fazer com que a gente pegue essas provocações e introjete. E vamos ali digerindo, trabalhando, de conformidade a estruturar uma pessoa melhor. As pessoas me falam assim, nossa, Marcão, é uma delícia ser terapeuta. É muito bom ser terapeuta, porque eu também tenho consultas terapêuticas diversas durante todos os meus dias de atendimento, porque as pessoas me apresentam histórias que às vezes eu me coloco na posição delas e falo assim, eu não teria estrutura para isso. Eu não teria como condição de suportar isso. Não teria condições, por exemplo, de ser mãe, ter 3 filhos, um deles preso,
Um deles foi morto, e o terceiro desapareceu, ela não sabe se está vivo ou morto. Eu não tenho condição de continuar vivendo desse jeito. Eu não tenho condições, como eu atendi uma senhora, vitimada de 7 cânceres, com uma bolsinha aqui do lado, foi fazer terapia comigo, e ela se sentou e falou assim, eu sou uma mulher feliz da vida. 70 anos, dessa finurinha, toda maquiada, toda arrumadinha, a bolsa de Coslo, decorada. Me explica como é isso. Como é que você faz? E não é mentira, porque você vê no brilho do olho. Minha mãe tem 96 anos. Minha mãe tem 96 anos. O brilho que minha mãe tem nos olhos, eu não vejo em muito jovem. Minha mãe tem uma gana para viver. Minha mãe namora. Minha mãe tem um namorado de 89 anos. Eu falo que ela é pedófila. Tá? E minha mãe vira na lata e fala assim, ó, eu fui esposa, eu fui mãe, eu fui avó, mas antes de tudo eu sou mulher. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Me respeitem, porque são meus e eu vou atrás deles. 96 anos. 96 anos. Com todas as dificuldades de uma senhora de 96 anos. Tá bom? E aí a gente vê essa moçadinha. Porra. Vamos lá. Você consegue perceber essa possibilidade na relação com os guardiões? Eu não vou fazer essa pergunta, não. Porque era um curso que eu estava dando. Pode passar isso aí também, por favor. Vamos lá. Trabalhando com os guardiões, pronto. Então a gente falou das circunstâncias que nos fizeram chegar aqui, das nossas aflições, das questões que a gente vive, da proposta dos guardiões de nos fazer, nos remeter a um processo de introspecção, de mudança, de enxergar lá fora uma oficina de trabalho. Então, trabalhando com os guardiões, como é? Por favor. Trabalho com os guardiões tem uma enormidade de funções e ações que nem imaginamos. Todas as vezes que a gente fala de Guardiões da Humanidade, eu não sei se aqui tem algum membro do Colegiado de Guardiões da Humanidade, mas toda vez que a gente fala nisso, as pessoas falam assim, eu quero sair do corpo, me projetar, viagem astral, eu quero matar dragão, eu quero pegar a espada de Jamar e matar um feiticeiro. Mas isso eles já fazem. Não precisa disso, né? Ou se precisar, não sei em que momento isso vai acontecer. Mas a ideia não é essa. Nós somos encarnados e a proposta de trabalho é aqui. Então eu trouxe algumas questões que eu acho que vão ser interessantes para vocês avaliarem, se não conhecem, passarem a conhecer, nesse panorama de transição planetária que a gente vive. Então vamos lá. Em alguns momentos estaremos com eles em salas de reunião para estudar e planejar ações. Muitas das vezes lá, ou nos grupos presenciais no Brasil ou fora do Brasil, uma vez, vou contar para vocês, lá em Genebra, a gente estava com um grupo de lá, e aí a gente foi visitar a sede da ONU, porque a gente está pleiteando uma cadeira na ONU como um trabalho de ação social. Então, a gente foi lá, a Lia nos levou, que ela é a diretora do Colegiado de Guardiões lá de Genebra, na Suíça. Fomos. Aí chegamos lá, nos apresentou lá o secretário, né, e eles falam alemão, enfim. A Lia conversou com eles, enfim, ele nos deu todos os elementos para que a gente pudesse, então, pleitear uma cadeira na ONU enquanto visitantes. E a gente está agilizando isso porque o projeto ele tem uma perspectiva mais ampla. E aí, num determinado momento, Robson nos chamou assim à parte, tinha um grupo de umas 18 pessoas, 20 pessoas. E o Jamar, então, se manifestou e falou, olha,
esse passo aqui que vocês estão dando é muito importante. Mas eu queria trazer algumas diretrizes para que ele tivesse maior possibilidade de êxito. E aí nós pegamos, então, o gravador de celular e ele trouxe, então, as instruções que a gente precisava para poder dar o passo a passo com relação àquele projeto que a gente estava estipulando a fazer. Terminou aquilo, nós fomos para casa e fizemos, então, uma mesa redonda na casa da Lia e conversamos sobre aquilo, vimos o que era viável para nós e o que não era viável para nós, porque tem uma coisa também que a gente aprendeu com os espíritos. Eles nos propõem muitas coisas, mas tem coisas que a gente não aplica, porque nós não temos condição, não é viável, não é a hora. Ah, mas vocês não vão fazer, os espíritos mandaram. O espírito não manda nada, o espírito sugere. O espírito que tenta mandar é qualquer coisa, menos um espírito superior. Ele sugere, propõe, e a gente vai estruturar dentro da nossa realidade. Isso dá, isso não dá, isso dá, isso não dá, isso amanhã, isso depois, isso aqui não. E fizemos, então, uma limpa e montamos um projeto e entregamos lá ao secretário dias depois. Eu e Robson nem estávamos lá mais, né? Então, a gente vai planejar ideias, ações. Agora, na época da pandemia, das enchentes lá em Minas, nós entramos em contato com a prefeitura da cidade. E aí arregimentamos, então, uma ação na sede da Clínica Holística Joseph Kleber, que é enorme, e aí montou-se um posto da prefeitura da cidade dentro da clínica, colocou-se uma faixa e alguns funcionários da prefeitura foram trabalhar temporariamente dentro da Clínica Holística, buscando recursos, primeiro comida, água, aquelas coisas todas que são mais urgentes, depois cestas básicas, depois roupa, depois colchões, imóveis, aquela coisa assim. Então, em determinados momentos, a gente vai estar assim. O que mais? Não consiste em sair por aí, né? Desdobrado, cansando, mago e feiticeiro, esquece que isso não vai rolar, não. Pronto, vamos embora. Pode passar isso aí, que meu tempo já está quase acabando, por favor. No contato com guardiões, aprendemos organizar os nossos valores e visão do mundo, tá? Hoje, eu não sei exatamente, mas hoje eu sei, vou dar um exemplo. Covid, né? Eu passei uma semana em casa trabalhando apenas no início, depois a gente voltou a trabalhar. Eu moro sozinho, eu saio de casa por volta das 5h30, 6 horas da manhã e volto para casa 10h30, 11 horas da noite, com exceção de sábado e domingo, mas todos os dias eu faço isso. Nesse período que eu fiquei uma semana em casa, teve uma manhã que eu acordei, olhei assim, 3 televisões. Por quê? Se eu não vejo nenhuma. Abri a porta do apartamento para sair, a menina da faxina estava fazendo faxina. Falei assim, você quer uma televisão para você? Quero. Entra aí, escolhe aí, qual que você quer. Pode ser essa aqui? Pode levar. Tem um outro mocinho que toma conta do prédio ao lado. Ela é desse tamanhozinho, a gente chama ele de Paper News. Porque ele sabe notícia de tudo. Ele conta tudo, ele fala tudo, e sem o menor escrúpulo. E se você for apertando o sórdido, sai também. Adoro Paper News. Paper News, quer uma televisão? Quero. Vamos lá em cima, pega. Pegou. Aí fiquei com uma menorzinha, que já despachei também, eu vejo agora tudo celular e pronto, acabou. As faturas do meu cartão de crédito, gente, que maravilha. Aí eu fui vendo quanto que eu gastava com bobagem, né? Abria meu guarda-roupa assim, eu falei, Jesus, tem roupa aqui com etiqueta que já está até amarela que eu não vesti. Dá tudo para os outros, leva tudo para a instituição. Hoje eu sou clean e eu vou mudar para um apartamento menor, que meu apartamento novo saiu, bem menor do que esse que eu vivo, que tem 3 quartos, para uma pessoa que mora sozinha. Vou mudar para um apartamento menor. Já comprei, já vou mudar. Metade das coisas que eu tenho não vai caber dentro do apartamento. Mas é o que eu preciso, caramba. Então, organizar nossos valores e visão do mundo. Se posiciona, porque essa coisa que veio, não foi embora, abriu a porta para algumas outras,
que vão ser ainda mais grotescas. E eu não estou querendo ser cavaleiro de Apocalipse, não. Mas o processo vai ser esse. Então, se livra dos excessos materiais, emocionais, dependências. Se organize emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, espiritualmente. Porque as coisas vão ficar mais desafiadoras. A gente está tendo só um... Vamos lá. Conquistar nossa autonomia. Tá? Hoje eu vejo, por exemplo, com algumas exceções, mas o universo das meninas, dependendo dos homens, né? Apanhando de homens, sendo morta de homens. Ai, eu amo ele, amo o escambau. Você tem que se amar primeiro. Né? É tão chavão esse tipo de coisa, mas você tem que adquirir sua autonomia. Hoje eu vejo... Gente, essa coisa de militância me tira tanto do sério. Essa coisa de direita, o Brasil me deve porque eu sou negro. E meus pais eram os escravos. Gente, seus antepassados foram. Para com isso. Ai, mas é porque eu sou gordo. Ai, mas é porque eu sou gay. Ai, mas é porque eu sou mulher. Ai, para com isso. Para. Eu tenho um amigo, agora eu vou escrachar um pouquinho, tá bom? Ele é usuário de drogas. Gente boníssima, legal pra caramba. E ele fica tentando me fazer usar o negócio, não vai rolar. Aí um dia eu estava com a avó atrás do toco, em Minas, quando a gente está evocado, a gente fala que está com a avó atrás do toco. Aí ele veio me oferecer. Aí chama Vandinho. Vandinho, vem cá. Olha só. Eu vou falar do jeito que eu falei. Fique à vontade. Vandinho, você é preto, feio, pobre, burro, viado, sem emprego, mora na periferia e fuma maconha, você quer me dizer que você é bom? A única grana que você ganha nesses trambiques que você gasta nessa porcaria, isso é bom? Não consigo. E reclama que o governo não dá a ele, reclama porque não tem, reclama porque é vítima, reclama porque... Vamos parar com isso. Vai à luta das suas coisas. Não conseguiu o que você queria, parcialmente você vai conseguir. Então, conquistar a nossa autonomia. Nós somos autônomos, nós somos os princípios inteligentes da criação. Né? Vamos lá. Desenvolver continuamente nossa capacidade de fazer novas sínteses ideológicas, emocionais e éticas. Nós temos, gente, nesse mundo que a gente está vivendo, uma oportunidade para fazer isso aqui fora do comum. Para nós, que já estamos na casa dos 60 anos, por exemplo, o mundo que a gente conheceu não existe mais. Aquilo que era definido e definitivo para nós, não existe mais. E daqui para frente vai ser assim, ó, o tempo inteiro. As transformações fisiológicas, psicológicas. Um dia eu fui numa feira trans, que eu ando nesses lugares tudo, e eu vi seres que eu ficava olhando assim, eu falei, de onde veio isso? De tão lindos. Você olhava para eles, você não sabia se era homem, se era mulher. E numa leveza, numa beleza, que eu falava, gente, de onde veio isso, caramba? E é o que a gente vai começar a ver isso. Eu vi uma pessoa fazendo uma palestra lá, sentada, um negão, grandão, fortão, barbudo. Quando ele falou que era mulher, eu falei, não. Não! Maior do que eu, barbudo, inteligente e sensível. Sínteses ideológicas, emocionais, éticas. Se a gente não fizer isso, nós vamos ser atraídos por uma frequência de um planeta mesquinho, horroroso. Isso a gente aprende com eles.
Marcão, Vamos lá. Oi. 3 minutos. Tá, tô terminando, obsessor. Gente, uma das coisas que você aprende com os guardiões é se livrar das imposições. O indivíduo fala 5 minutos, ele tá. 3 minutos, legal. Então, só para a gente terminar, para a gente poder fechar o nosso bate-papo, construímos assim progressivamente 3 importantes competências lidando com os guardiões da humanidade. Competência intelectual, porque você vai ter que ler, estudar. Agora, ler e estudar não é decorar e ler uma quantidade enorme de livros, mas é você digerir e fazer uma coisa que o Ângelo Inácio fala com a gente nos livros dele. Leia, veja, sinta aquilo que eu não escrevi. O que não está impresso no livro. É isso que eu quero. Porque o que está impresso é evidente. Todo mundo vê. Eu quero que você leia, sinta, ouça o que não eu escrevi. O que eu não escrevi é que é importante. E aí você abre esses livros e vários médios, Aguinaldo está lançando o livro novo dele, ele vai falar daqui a pouco, e você vê a expressividade dos textos, mas se você ampliar sua capacidade, você consegue ver e ler e sentir o que não está impresso. E esse é o conteúdo importante. Esse é o conteúdo que dá aquela liga, né? Então, competência intelectual, competência emocional e competência ética. Emocional é aprender a reagir de conformidade àquilo que você objetiva. A dar vazão, importância ao que realmente... Preste bem atenção no que eu vou falar. Dar atenção ao que realmente te interessa. Não é o que interessa a sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu patrão, ao Bruno, que está me dizendo aqui que meu tempo acabou, mas ao que te interessa. Porque é a partir de você que as coisas vão acontecer. É a partir de você que as coisas vão começar a ter movimento. Então, quando ele fala nesse... volta lá para mim, por favor. Quando ele coloca ali que essa competência emocional é que nos vai fazer gestores de nós mesmos, né? E a competência ética, organizar os nossos sistemas de valores. Eu estava comentando para terminar, uma das coisas que a gente é ensinado no meio espírita de maneira meio distorcida é que dinheiro não combina com a espiritualidade. Ou você evolui espiritualmente, né? Ou você ganha dinheiro. Isso, para mim, é a maior ação das trevas que existe. Porque como é que você faz um evento como esse somente orando e pedindo hosanas a Deus? Tem que ter dinheiro, gente. E não é pouco, não. É muito. Não é pouco, não. E nós, espíritas e espiritualistas, temos escorpião no bolso. Porque, mas você vai cobrar esse valor, mas não se cobra. Cobra. Nós lá em Minas, Aguinaldo sabe disso, Bruno, todo mundo sabe, nós somos acusados assim de enriquecer com a questão financeira, porque os nossos produtos têm um valor mais alto do que o mercado. E tem mesmo, porque os nossos produtos são bem melhores do que a maioria dos produtos que estão no mercado. Os nossos livros são, as nossas palestras são, as nossas instituições são, os nossos eventos são. E para que eles tenham essa qualidade, além dos recursos, nós precisamos organizar as questões de valores. E questões de valores, entra aí questões monetárias. Não há como a gente desenvolver qualquer projeto que alce alguém a uma elevação moral e espiritual sem grana, sem dinheiro. Senão a gente vira aquele bando de mendigo, espiritualizado e farrupado, rasgado, fedorento, com dente estragado. Dinheiro é bom. Ele auxilia. Ele faz a gente comprar livro, ele faz a gente, nos possibilita vir num evento como esse, nos deslocar, comer. Para com isso. Isso é coisa das trevas. Agora, tem gente que utiliza isso como mecanismo. Aí já não é problema meu, é problema do indivíduo.
Então, organizar esses valores, fazer as pazes com o dinheiro, com a posição social, com os recursos que você tem, não é vergonha. Se você pode vestir uma roupa boa, um perfume caro, use. O dinheiro é seu. Gaste o que você quiser, né? Mas isso não deve ser o móvel da sua vida. É um elemento que você utiliza, que te traz alegria, te traz satisfação. Mas não pode ser o móvel da sua existência. E terminando, nós vamos voltar naquele texto lá do início. Pode baixar aqui. Normal. Somos humanos, viu? E é natural que a maioria se sinta comprometida, direta ou indiretamente, com certas correntes de pensamento. Aqui deve ter espírita, deve ter católico, ufologista, deve ter espiritualistas, enfim, né? Natural. Mas a nossa bandeira tem que ser do maior avatar que a gente conhece, que é Jesus Cristo. Sem essa possibilidade e sem entendimento dessa força motriz, que é esse avatar, que é essa exoconsciência, que nós chamamos de Jesus Cristo, que nem de longe é aquele indivíduo impresso lá no Evangelho, mas é uma transcendência muito maior no que diz respeito à sua existência, à sua realização. Não vamos para frente. E se vocês quiserem se juntar a nós, aos Guardiões da Humanidade, aos núcleos de Guardiões da Humanidade, presencial, no Brasil ou fora do Brasil, aos núcleos também voltados pela internet, é só entrar na nossa página e conhecer com mais profundidade a nossa proposta de ação. A seara é enorme, imensa, mas os trabalhadores são pouquíssimos e os que a gente tem ainda são meia boca. Então, bola para frente. Beijoca, gente!